glória, amém. Deus é bom, né, irmãos? Ele cuida de nós. Nos momentos mais difíceis, nas crises mais intensas, há um Deus que nos socorre, há um Deus que nos ajuda. Queridos, nós vamos dar continuidade então, e vai ser a última parte desse estudo que nós iniciamos há 2 quintas-feiras atrás. 2 quintas-feiras atrás, é a terceira quinta-feira. Nós estamos falando aqui sobre leis e princípios bíblicos. Leis e princípios bíblicos. Como viver a vida cristã de forma plena. Como ser abençoado em todas as áreas da nossa vida. Como ter um casamento, uma família abençoada. Como termos sucesso profissional. Como sermos abençoados na empresa onde trabalhamos, como sermos abençoados dentro da casa de Deus, exercendo ministério na casa do Senhor. Então nós começamos isso há 2 quintas-feiras atrás, e nós falamos aqui, irmãos, sobre as leis que Deus estabeleceu. Nós falamos aqui que Deus, Ele criou leis, irmãos, leis que quando são obedecidas, elas geram em nós consequências benéficas. Porém, quando estas mesmas leis, elas são desobedecidas, ignoradas, deixadas de lado, nós também sofremos consequência destas leis. Ela traz sobre nós também os malefícios, por nós não estarmos atentos à boa prática destas leis. E estas leis estão aonde, pastor? Para quem não veio nenhuma quinta-feira, estas leis estão aqui dentro desse livro que você carrega para o culto. São leis espirituais. Existem dezenas destas leis. Dezenas de leis espirituais. E desde a primeira quinta-feira, quando abordamos esse assunto, nós começamos então aqui a dar alguns exemplos, né? E nós vamos já dar continuidade. Por exemplo, nós falamos sobre a lei da oportunidade. Nós falamos sobre a lei da reciprocidade. Nós falamos sobre a lei do planejamento. Falamos sobre a lei da resiliência. É a capacidade que a pessoa tem, né, de suportar, de superar e de se recuperar diante das grandes adversidades. Falamos também da lei da alegria. E aí, nós terminamos o primeiro dia de estudo. Não, aqui é a soma das 2 quintas-feiras. Falamos também da lei da coragem. Falamos também da lei da recarga. Falamos também da lei do nome. E nós terminamos a última quinta-feira falando sobre a lei do nome. Irmãos que estão aqui me ouvindo, e muitos outros irmãos que estão nos ouvindo aqui também pela internet, através do site www.sjbgospel.com.br. O culto está aqui, irmãos, sendo passado para muitas pessoas. Então tem muitas pessoas nos acompanhando, tá certo? Então agora nós vamos dar continuidade, tá bom? E eu quero falar sobre mais alguns princípios, mais algumas leis. É bem verdade que nós não vamos falar de todas elas, porque se formos falar de todas, irmãos, são muitas. Nós ficaríamos aqui outras tantas quintas-feiras e mesmo assim demoraríamos muito. E é verdade dizer também, os irmãos estão acompanhando isso, que eu estou falando das leis aqui, mas eu estou procurando ser o mais sucinto possível. Eu estou procurando ser o mais objetivo possível. Estou procurando resumir o assunto, porque se nós analisarmos bem, cada uma destas leis aqui que nós estamos falando, nós poderíamos ministrar e falar sobre ela, obviamente estendendo um pouco mais, dando mais exemplos, mais referências bíblicas. Nós poderíamos gastar uma quinta-feira para falar de cada uma destas leis, e nós ficaríamos aqui quase o ano todo, toda quinta-feira, falando sobre cada uma destas leis, que eu acreditaria também que seria uma bênção para todos nós. Mas entenda os irmãos que nós estamos sendo objetivos aqui. E os irmãos, depois que quiserem um material para guardar, para pesquisar, para estudar mais,
Os irmãos, é só deixar o nome ali, já tem alguns irmãos que anotaram o nome, e nós terminamos de confeccionar a planilha hoje, eu terminei de digitar hoje, e os irmãos que quiserem depois ter em suas mãos uma cópia disto, os irmãos depois dê o nome lá, e a gente vai disponibilizar para você, sem custo nenhum, para que você cresça cada vez mais. E o nosso intuito é esse, é ver uma igreja, irmãos, que ame a palavra de Deus, irmã Magda, que sirva ao Senhor com o coração reto, cheio da presença do Espírito Santo, em oração, para que nós possamos chegar no céu triunfante e abençoado por Deus, tá? O que queremos é que você cresça na graça e que você cresça no conhecimento. É por isso que a gente vai estar sempre falando nos cultos de ensino, para que você venha. Estaremos falando, sempre te convidando para as escolas bíblicas dominicais. Para quê? Para que você cresça cada vez mais. E talvez seja esse um dos segredos da igreja, irmão, né? Continuar triunfante, gerando pessoas, vidas, obreiros, professores, né? Líderes, para fazer a obra de Deus nesse lugar, tá certo? Ame a palavra sempre. Vamos dar continuidade aqui então. Eu vou continuar aqui e eu vou começar a falar sobre o princípio, a lei do farelo. Olha bem, princípio, a lei do farelo. 1 Coríntios, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33. Nós vamos ver então o que é a lei do farelo. O que significa isso, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33. Nós vamos ver que esse nome, ele deriva, na verdade, de alguns ditados, né, populares. Então vamos para a leitura da palavra. 1 Coríntios 15 e 33 diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou repetir 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então o princípio que nós vamos falar agora é o princípio ou a lei do farelo. E o que é esse princípio, pastor? Quantos aqui já ouviram falar a respeito de alguns ditados populares, como por exemplo esse que eu vou citar para você aqui, ó. Um ditado que diz assim: quem com porcos anda, farelo come. Eu repito: quem com porcos anda, farelo come. Outro ditado também que está muito ligado a esse, que diz assim: diga-me com quem andas. Esse é mais conhecido, né? Diga-me com quem andas, que eu lhe direi quem és. Pois bem, a lei ou princípio do farelo diz que você não deve andar com más companhias. Você vai ver que aquilo que a tua mãe dizia para você, que a minha dizia para mim quando eu era mais novo, ela estava, na verdade, sem saber, fazendo a citação de um princípio, de uma lei bíblica, que ela é empregada na igreja, no trabalho, na escola, na empresa, em tudo que você faz na sua vida. Então a lei ou o princípio do farelo diz que você deve evitar as más companhias. Isto é, se você quer crescer na vida em todos os sentidos e viver plenamente a vida cristã, você precisa andar com pessoas que sirvam de modelo para você, que sirvam de parâmetro para a sua vida, que sirvam de exemplo para você, de paradigma para você. Você precisa andar com estas pessoas, ou pelo menos com pessoas que compartilhem as mesmas ideias, sonhos e projetos que você pensa. Eu lembro quando eu preguei aqui há algum tempo atrás, no comecinho do mês de março, sobre os atletas de Cristo, e eu fiz menção aqui daquele atleta chamado Michael Phelps. Os irmãos que estavam aqui lembram disso. E eu citei várias coisas que aconteceu na vida daquele rapaz para que ele pudesse se tornar o maior atleta da história olímpica. Eu citei alguns exemplos aqui,
E depois fiz um paralelo com um atleta cristão, um atleta de Cristo, trazer a visão de Paulo daquela época para hoje. E uma das coisas que eu disse para os irmãos é que este atleta do século 21, uma das coisas que ele fez, e que foi uma decisão pessoal dele, é que ele só andava com os técnicos, e que ele só andava com os nadadores de alta elite. Ele fechou o grupo dele quando ele era criança, até o momento em que ele se tornou campeão, que ele ganhou muitas medalhas olímpicas. Ele selecionava as pessoas com quem ele andava. Ele andava com os treinadores dele e ele andava com os nadadores que competiam com ele, pessoas que compartilhavam dos mesmos sonhos, dos mesmos projetos e que ambicionavam as mesmas coisas que ele ambicionava. E nós trouxemos isso, irmãos, para a nossa vida hoje. Nós precisamos andar com pessoas que sirvam de exemplo para nós. Na escola, sim. No trabalho, da mesma maneira. E na igreja, da mesma maneira. Você deve procurar aquelas pessoas que sirvam de parâmetro. Que você olha e que você diz assim: eu gostaria de ser como ele. Eu gostaria que a minha história fosse escrita parecida com a daquele irmão. Parecida com a daquela irmã. Então você tem que ter essas pessoas como parâmetro. Para quê? Porque isso vai servir de bênção para a sua vida. Pastor Fábio, mas isso não é de certa forma uma discriminação? Eu acredito que não. Eu acredito que isso é exercício de escolhas pessoais de cada um. E todo mundo tem o direito de fazer a sua escolha. Claro, e eu quero dizer aqui para os irmãos, claro que isso não impede que você conviva com pessoas, amados, que você tenha afeto. Mesmo que elas não estejam no rumo que você desejaria que elas estivessem. Eu creio que os irmãos estão me entendendo aqui muito bem, né? Isso não quer dizer que você, então eu não vou fazer isso com meu irmão, com minha irmã, com a minha tia, com as pessoas que eu amo, não. Você, na verdade, até deve se esforçar para que essas pessoas mudem de vida. Você deve pregar para elas, falar de Jesus para elas, anunciar, né, que é possível a pessoa melhorar de vida. Lembra do princípio da oportunidade que nós dissemos aqui? Foi o primeiro de todos, que o Senhor ele vai conceder para cada um uma cota de oportunidades, para que a pessoa mude de vida. Não importa a situação onde ela esteja inserida, ela pode estar no fundo do poço, mas Deus sempre vai dar a ela uma oportunidade para que ela saia daquela situação. Lembra que nós dissemos isso? Então, irmãos, nós temos que falar sim para essas pessoas, temos que avisar, temos que orientar, mas os irmãos têm que entender e lembrar que cada um vai fazer a sua escolha. Você vai fazer a sua escolha, a pessoa que você ama vai fazer a escolha dele, então cada um de nós devemos fazer a nossa parte. O que eu estou dizendo aqui é você conviver com pessoas, irmãos, que não servem de modelo, de exemplo, más companhias, e os irmãos entendem muito bem aqui o que é uma má companhia. Amém, irmãos? Então este é o princípio do farelo. Tem até um texto bíblico aqui muito conhecido, Salmo 1, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aquele que procede dessa maneira, olha o que diz a Bíblia: ele será como árvore plantada junto às correntes de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Então o princípio do farelo é bíblico. Irmãos, cuidado com as más companhias. Jovens na escola, cuidado com as más companhias. Deus te levanta para que você seja influenciador e não seja influenciado pelas pessoas. É você que tem que influenciar e trazer essas pessoas para o lado de Cristo, e não elas lhe trazer uma má influência e levar você para o outro lado. Quantos estão entendendo? Diga amém. E assim é no trabalho, você vai encontrar pessoas lá más companhias, que se você não tomar cuidado lá na empresa, você não vai ter futuro lá, você vai ter dificuldades lá, não vai prosperar.
tá certo? Cuidado com aquelas rodinhas lá na empresa, irmão, toma cuidado com isso, seja diferente e Deus vai te abençoar. Vamos continuar então, porque as horas vão passando. Outro princípio que eu quero falar aqui é o princípio ou lei do acordo. Princípio ou lei do acordo. Abra a Bíblia, Amós capítulo 3, versículo de número 3. Amós capítulo 3, versículo de número 3. É um texto muito conhecido que diz assim: acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Olha bem, a Bíblia está dizendo, é possível duas pessoas caminharem juntas, se elas não estiverem em acordo? É uma pergunta bíblica, irmãos, é uma pergunta bíblica. É possível? Obviamente que não é possível. Se há desacordo entre duas pessoas, será muito difícil elas caminharem juntas. Baseado nisso, pastor, o que é então a lei ou o princípio do acordo? Olha bem, irmãos, esta lei nos diz o seguinte, irmã Rose, essa lei nos diz que nós devemos construir e não destruir. Nós devemos construir relações saudosas, saudáveis, amistosas, amigáveis com outras pessoas. A lei do acordo diz que nós devemos criar uma rede de relacionamento com outras pessoas. Ela nos diz que nós devemos evitar brigas, contendas, guerras, litígios com outras pessoas. Esta lei nos diz que nós devemos buscar a paz sempre e que possível for, respeitar todas as pessoas e todas as autoridades. Você agindo assim, irmão, você vai criar uma rede de relacionamentos que estará muito próxima de você. E entenda uma coisa, os relacionamentos são bons para nós triunfarmos e crescermos em todas as áreas da nossa vida. Muitos esquecem que os nossos relacionamentos aumentam as perspectivas de êxito que você vai ter em todas as áreas da sua vida. O que é isso, pastor? Quando você se relaciona bem com todas as pessoas, quando você procura ter paz com todo mundo, essas pessoas com quem você se relaciona bem, com quem você vive bem, em um momento especial, em um determinado momento da sua vida, elas poderão ser usadas como instrumento, como ferramentas, para abençoar você, para servir de ponte para você, para servir, irmãos, de bênção para a sua vida. Por quê? Porque você foi uma pessoa que durante a sua vida procurou construir bons relacionamentos, procurou viver em paz, sem guerra, sem contenda, sem briga, sem discussão, sem problema. E estas pessoas com quem você viveu bem, no momento que você mais precisou, sempre esteve pronto para te atender. Quantos estão entendendo isso? Pode dizer amém. Então olhe bem, só se mantém no topo bem, vive uma vida plena na presença de Deus, aqueles que aprendem a cooperar com os outros, se relacionar bem com os outros, e aqueles que aprendem também a obter a cooperação destas pessoas. Nesse contexto de relacionamento, é necessário nós sabermos conviver com todos os tipos de pessoas. Irmãos, além de saber conviver com todos os tipos de pessoas, nós precisamos respeitar as diferenças que cada um de nós temos. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você vai ver que ela é totalmente diferente de você. Olha bem, Deus, queridos, Deus nos fez diferentes. Deus fez pessoas mais extrovertidas, mais espontâneas, outras pessoas mais reservadas, fechadas, outros que falam mais, outros que falam menos, uns que são muito pacientes, longânimos, outros que são um pouco mais agitados, precipitados. Entenda que Deus nos fez
cada um de nós diferentes. E são essas diferenças, irmã Cida, que Deus deu a cada um de nós, essas peculiaridades, são essas diferenças que nos faz sermos ricos, abençoados, que nos faz crescermos, que nos faz conquistarmos, que nos ajuda a nos relacionarmos. Imagine se fosse todo mundo igual, quão sem graça seria o convívio, a vida. Mas é graças às nossas diferenças que a humanidade tem crescido, se desenvolvido, e prosperado, porque somos diferentes uns dos outros. Agora, nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. Na escola, lá no trabalho, tem pessoas diferentes, irmãos. Aqui na igreja também tem pessoas diferentes. Tem pessoas que você tem uma facilidade muito grande de conviver, mas tem pessoas que talvez você tenha dificuldade de conviver com ela. É as diferenças que existem entre mim e você, entre nós. E a Bíblia diz que nós temos que aprender a superar essas diferenças e aprender a conviver bem com todos, irmãos. É o desejo de Deus para o bom andamento da obra. Quando nós lemos aquela parábola do filho pródigo, a gente vê que aquele homem tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. Observe que um era completamente diferente do outro, que cada um tomou decisões diferentes. Então, por sermos diferentes, nós fazemos escolhas diferentes, tomamos decisões diferentes, às vezes nos precipitamos, mas é nossa capacidade de nos relacionar que vai produzir em nós a condição de nos relacionarmos, apesar das diferenças que nós possuímos. Então Deus quer que você se relacione bem com o seu irmão que está aí do teu lado, com a tua irmã também, tá bom? Ele pode ter os defeitos dele, na verdade todos nós temos, não é verdade, irmãos? Todos os que estão aqui têm virtudes, todos os que estão aqui têm qualidades, mas todos nós, a começar por mim, até o irmão que está lá na porta, nós temos muitas falhas, muitos defeitos, não é verdade? Não é verdade? Então nós precisamos, irmãos, nos adaptar a isso, a superar essas diferenças e viverem bem. Essa é a lei do acordo, o princípio do acordo. Cultive relacionamentos, porque se você cultivar relacionamentos, Deus vai te abençoar. Quantos podem levantar as mãos? A pessoa que você trata bem hoje pode ser a pessoa que vai te abençoar amanhã. Creia nisso, irmão. As coisas de Deus funcionam desta maneira. A gente não entende o agir e o trabalhar de Deus. Vamos seguir aqui, mais uma lei, mais uma. Provérbios 27 e 18. Perdão, irmãos, Tiago 4 e 17, perdão, Tiago 4 e 17. Eu vi outra referência aqui. Tiago 4 e 17, vamos lá, porque as horas passam rapidamente. O princípio que eu vou falar agora chama-se lei da utilidade. Como ser útil. Útil. Se você quer aprender sobre utilidade, irmão, depois você lê em casa a pequena carta que Paulo escreveu para Filemão. Lembra de Filemão? Chefe de escravos, homem de influência, crente. Lembra de Onésimo, o escravo que fugiu? O nome Onésimo significa útil. E Paulo escreve uma carta para Filemão dizendo: olha, Onésimo teve um encontro com Deus, ele é diferente. Eu estou encaminhando ele para você, porque ele vai ser muito útil na sua vida, Filemão. Receba ele. Então a carta de Filemão fala sobre a nossa utilidade na obra, no reino, em tudo que fazemos. Tiago 4,17 diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse aqui é o típico pecado de omissão. É o típico pecado de omissão. Então o que é a lei ou o princípio da utilidade? Ela diz que se nós pudermos ser útil para alguma coisa, em alguma área, para ajudar alguma pessoa, se eu posso ser útil, eu devo fazer o bem, eu devo ajudar, pois se assim eu não fizer,
eu estou pecando, irmão. Quem diz isso? A Bíblia. Então isso aqui é uma lei, olha bem. Tem muitas pessoas que pensam que pecado é só matar, roubar, mentir, adulterar, ou seja, pecado não é só fazer as coisas erradas. É pecado também não fazer as coisas certas, ou deixar de fazer as coisas certas, se omitir. A omissão, irmãos, do bem é uma conduta errada. Omissão do bem é uma conduta errada. Você pode ajudar, você pode ser útil para alguém, você pode ser útil em alguma coisa, e você não pratica o bem como diz a palavra. Você está sendo omisso, e você está pecando, e você está descumprindo uma lei bíblica. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim para ela: se você sabe fazer o bem, faça. Ser útil é uma recomendação bíblica. Se você pode ser útil lá na empresa, seja útil lá. Útil na escola, seja útil. Se você pode ser útil aqui na igreja, se você sabe fazer o bem, alguma determinada coisa, ei, se prontifique. Faça. Não espere ninguém lhe pedir, faça. Se você pode ser útil dentro de casa, para o vizinho, para o amigo, para a irmã, para o parente, faça alguma coisa, seja útil, para Deus usar a tua vida. É recomendação bíblica, eu repito, é recomendação ser útil. E aquele que sabe fazer e não faz, se você não sabia disso, fique sabendo, é pecado. E você descumpre a lei da utilidade. Amém? Vamos lá então, porque senão a gente não termina. Vamos lá. A próxima lei, Provérbios 15 e 22. Abra aí. Essa lei aqui é importante também, tá, irmãos? Como todas que nós falamos até agora são importantes, mas tem algumas que a gente percebe que está num nível de importância um pouco maior. Provérbios 15 e 22. Olha bem o que diz o texto. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, os projetos se estabelecem, irmão Ademir. Eu quero falar sobre o princípio do conselho, ou do aconselhamento, a lei do aconselhamento. O que diz a lei ou o princípio do aconselhamento? Esta lei diz que antes de você tomar decisões importantes, antes de você tomar uma decisão importante, você deve ouvir conselheiros diferentes. De preferência, pessoas de confiança, com experiência e visão sobre diversos assuntos. Quantos entenderam isso? Toda vez que você for tomar uma decisão importante na vida, ei, procure pessoas de sua confiança, pessoas capacitadas, que podem lhe ajudar, que podem lhe dar o conselho. E não ouça só um, ouça dois, ouça três, ouça quatro se possível. Coloque isso numa balança. A decisão obviamente é sua, mas quando você ouve conselhos, reduz o risco de você tomar uma decisão errada. Quantos estão entendendo? Assim como diz o sábio Salomão, onde há conselho, os projetos não se frustram. Pelo contrário, os projetos se estabelecem. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Quando nós viemos, ou antes de virmos para cá, para essa igreja tão ampla, confortável, nós fizemos umas 2 reuniões com os obreiros da igreja. No começo, nas primeiras reuniões, a ideia que veio ao meu coração era nós tentarmos ampliar a igreja da Baixada. Eu já tinha conversado com um, com o outro, vamos fazer uma galeria, fazer isso, fazer aquilo. Depois, quando a gente sentou com os outros irmãos,
E começamos a ouvir os conselhos. Talvez não dê certo. Vamos analisar. E a gente foi conversando. E chegamos à conclusão de que aquilo não era viável. Imagine o constrangimento, tirar todo mundo da igreja, arrancar telhado, forro. Era para cada um estar cooperando num lugar. A gente não sabia se ia ter dinheiro para terminar, ia gastar dinheiro. E poderíamos cometer um erro. Um erro. Mas aonde você estabelece um princípio como esse? Vamos ouvir. E você ouve um, ouve outro, ouve 2, 3, 5, 10. Chegamos a uma conclusão. E colocamos essa conclusão nas mãos de Deus. E a partir de então, o que Deus fez? Deus aprovou. Foi viável. Era viável. Analisamos os riscos. Dá para fazer? Dá. É possível? É. E a partir daí tomamos a decisão. Então vamos procurar o quê? Um prédio maior. Para quê? Para a gente crescer primeiro. Depois que a gente crescer, a gente vai comprar o nosso terreno e nós vamos construir a nossa sede, porque nós vamos ter condição. Foi isso que foi estabelecido. Aí colocamos todos para orar. E Deus começou a agir. Hoje estamos aqui, temos visto o agir de Deus, o trabalhar de Deus, e por isso que colocamos o nome Ampliando a Tenda. Para quê? Para crescer. Então eu dei um exemplo aqui para dizer para os irmãos o quanto é importante nós ouvirmos conselhos, conversarmos, trocarmos ideias, e assim é em tudo que você faz. Lá na tua casa, antes de tomar uma decisão que afete o teu casamento, a tua família, sente com a tua esposa, converse, não se precipite nas decisões. Não ficou seguro da decisão, converse com uma pessoa mais experiente, com o pai, com a mãe, com a pessoa que você confia, pode ser um pastor seu, uma pessoa. Irmãos, faça isso. Tem muitas pessoas sofrendo por decisões erradas. Tive momentos na minha vida que, se não fosse conselhos, e Deus, a minha esposa sabe disso, nós poderíamos ter errado seriamente. Achávamos que estávamos indo para o caminho correto. Não, vamos fazer isso. É de Deus, e não era. Enganoso é o coração do homem, irmãos, cuidado. Aí você conversa com um aqui, ora ali, conversa com outro ali, ora de cá, ora de lá. Aí de repente Deus faz assim, fecha a porta. O seu coração às vezes até entristece, porque você queria daquele jeito. Aí você se entristece, se abate, mas aí o tempo passa. E depois que o tempo passa, você fala, meu Deus, obrigado, eu te louvo, porque eu ia cometer um erro, e esse erro ia atrapalhar minha família, o meu ministério, tudo. Então nós temos que tomar cuidado com as decisões que nós tomamos na vida. Tem decisões, irmão Claudinei, que trazem consequências pequenas, mas tem decisões que são seríssimas e nós precisamos tomar cuidado. Esse princípio, então, recomenda o quê? Uma segunda opinião. Se possível, uma terceira, quarta. A decisão é sua, mas procure escutar pessoas sábias, procure aprender. Pessoas espirituais podem lhe orientar, podem lhe ajudar, podem orar com você. Não se precipite. Quantos entenderam isso? Diga amém. Então, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, procure pessoas que possam lhe ajudar. Vamos continuar aqui por causa do horário. Tem mais 2 para nós terminarmos aqui. Vamos ser bem sucinto aqui. O próximo princípio, 1 Timóteo 5,17. Os que lideram bem são dignos de dupla honra, ou duplo honorário, algumas traduções dizem. Principalmente os que dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Mas eu quero ressaltar a parte A. Os que lideram bem são dignos de dupla honra. Isso aqui fala do princípio da liderança. Ô pastor Fábio, o que é o princípio da liderança? O princípio da liderança diz que você pode até não querer liderar outras pessoas, mas jamais você vai ter êxito na tua vida se você pelo menos
não aprender a ser líder de você mesmo. Ô pastor, o que é ser líder de você mesmo? Na verdade, ser líder de você mesmo é um grande desafio para cada um de nós. Porque quando nós praticamos isso, ser líder de nós mesmos, é quando nós provamos que nós somos capazes de atingir os nossos objetivos. Somos capazes de nos organizar. Somos capazes de nos motivar para sermos bem-sucedidos em tudo. Nós mesmos temos essa capacidade. Talvez você que está aqui nunca vai liderar um grupo, nunca vai liderar um departamento na empresa, nunca vai encabeçar a liderança na escola. Talvez isso nunca aconteça com você. Mas esse princípio diz que para você ser abençoado, você precisa ser líder da sua própria vida. Você precisa ter esse desafio. Você precisa se motivar a si mesmo, se organizar, correr atrás dos seus objetivos. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. A liderança se conquista com confiança. E a confiança é construída sobre 3 pilares: caráter, competência e comunicação. Um bom líder, seja de qual departamento for, em qualquer área da vida, ele tem que ser uma pessoa de caráter, ele tem que ter idoneidade, ele tem que dar bom testemunho, ele tem que ser diferente. Segundo, competência. O que é competência? O líder tem que ter preparo para exercer a função que ele foi colocado. Ele tem que exercer, ele tem que ter competência para tal. Porque imagine um líder sem competência para exercer a função, liderando outras pessoas. Ele terá dificuldade enorme. E outra coisa é que ele tem que saber se comunicar. Comunicação, persuasão, essa capacidade é uma capacidade que tem que estar em todos os líderes, seja em qual área for. Senhor? A referência do texto, 1 Timóteo 5,17. Amém, irmãos? Outra coisa importante, é um assunto muito amplo, mas uma vez eu aprendi com um pastor, mais velho do que eu, mais experiente do que eu. Ele falou assim: Fábio, se você quiser um dia ser um bom líder, você nunca esqueça de pronunciar 3 palavrinhas que são importantes na vida de qualquer líder. E eu perguntei para ele quais são as 3 palavrinhas. Nunca esqueça a palavrinha com licença, nunca esqueça a palavrinha muito obrigado, e nunca esqueça a palavrinha por favor. Um bom líder, ele deve ter essas palavras no vocabulário dele. Vai pedir alguma coisa? Por favor. Não importa que você é chefe lá, que você comanda uma grande... Irmão, por favor. Oh, com licença. Não é sai daí, é com licença. Agradeça quando alguém fizer alguma coisa para você. Muito obrigado pelo que você fez. Irmão, são palavras que um líder deve pronunciar, e os liderados gostam de ouvir, é importante ouvir. Então isso, você que lidera, você que está começando a liderar, irmãos, trate as pessoas dessa maneira, porque se você tratá-las desse jeito, as pessoas, elas vão lhe respeitar como líder. Eu separei 2 frases interessantes aqui quando eu estudava, né? Uma frase é de um chinês chamado Sun Tzu, um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos. Ele disse o seguinte: considere teus soldados como filhos bem amados, e eles de boa vontade morrerão contigo. A outra frase que eu separei aqui é de um homem chamado, que vocês conhecem, Napoleão Bonaparte, imperador francês, general francês. Ele disse assim: trate seus homens como soldados, e eles lutarão por você. Trate os seus soldados como filhos, e eles morrerão por você. Forte, né? Bonita frase, bonita, que vai de encontro com aquilo que a gente está dizendo. O líder, ele tem que saber tratar.
Isso aqui é uma frase de um general. Ele disse assim, um general que estava acostumado a ir para a guerra: trate ele como soldado, ele vai lutar por você. Agora trate ele como filho, que ele morre por você. Está entendendo isso? Você pode dar um glória a Deus aí? Eu vou terminar com uma frase aqui. A liderança é adquirida pela influência e não imposta pela posição. A liderança se adquire, a liderança não é imposta. Então tem muitas pessoas que são líderes e conquistam isso. Outras pessoas estão líder. É diferente ser líder e estar líder, porque estar líder é uma pessoa que pode ocupar uma posição, mas que talvez não tenha nenhuma dessas características que nós estamos aqui falando. Então, se o líder não proceder assim, irmão, se um dia você precisar do seu soldado, ele não morre por você não, tá? Não morre não. Ele vai procurar, ele se salvar. Mas quando ele é bem tratado, bem amado, irmão, a pessoa luta, batalha por você. Amém, querido? Amém. Vamos fechar então o estudo. Vamos terminar agora. Vamos finalizar aqui. Eu nem vou gastar muito tempo. Eu vou finalizar com a lei da semeadura. Essa aqui tem um Fábio Augusto, se eu chamar ele aqui, ele acaba de explanar isso para mim, né? O que é a lei da semeadura? Thalia, o que é a lei da semeadura? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo o que o homem planta, irmão Ademir, tudo que planta, colhe, perfeito. Então a lei ou o princípio da semeadura diz que tudo que você faz, sejam coisas boas ou ruins, voltará para você. Essa lei também é conhecida sobre lei do retorno. Lei do retorno. Você colhe aquilo que você planta. Irmãos, essa lei, ela não é simplesmente uma lei agrícola, obviamente que sim. É um princípio bíblico. Esse princípio é reconhecido pela filosofia, pela química, pela biologia, pela física tradicional, pela física quântica. Todas essas ciências reconhecem esse princípio, assinam embaixo desse princípio. Tudo que você planta, você colhe. Então não é possível que todo mundo está errado, né? Está certo. Isso aqui é verdade, tá bom? Agora, você é livre para semear o que você quiser. Você pode semear ou não, você pode escolher aquilo que você vai semear. Mas depois que você semear, tem uma frase interessante que diz assim: você acaba se tornando escravo das suas escolhas. Se semeou coisa boa, amém. Se não semeou, irmão, é isso aí. Além de voltar tudo para você, a Bíblia diz que vai voltar multiplicado na sua vida. É assim que funciona, tá bom? É assim que funciona. Então, querido, vamos terminar dizendo: não fique parado esperando as coisas. Comece a plantar coisas boas a partir de agora, tá certo? Assim, esse princípio se tornará ativo, proativo, e vai ser um gerador de mudança na sua vida para todo sempre. O princípio da semeadura é um princípio que resume tudo o que nós abordamos até agora. Porque eu disse no começo do estudo, que essas leis, quando são obedecidas, elas geram consequências boas. Quando são desobedecidas, geram consequências ruins. Essa frase inicial no primeiro dia nada mais é do que o resumo do princípio da semeadura. Tudo que você faz vai voltar para você. Então eu quero, irmãos, nesse momento concluir. Tinha outros aqui, tinha o princípio da gratidão, da generosidade, né? O princípio do amor. Eu nem falei sobre o princípio do amor. Tinha tantos outros princípios aqui, mas nós vamos parar por aqui nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, e eu espero que esta palavra tenha atingido o coração de algumas pessoas aqui. É provável que nos momentos de suas vidas vocês lembrarão de algumas dessas palavras. E é isso que eu peço ao Espírito Santo, que Ele faça você se lembrar de alguma coisa, em algum momento da sua vida,
para que você coloque em prática esses princípios, para que esses princípios venham a ser bênção na sua vida. Quantos dos que estão aqui, dos que estão em casa, gostariam, aleluia, de que esses princípios se cumprissem na sua vida? E como eu disse, isso aqui é uma questão de escolha, é você que vai tomar essa escolha. O que eu vou pedir aqui é para que Deus, para que o Espírito Santo lhe ajude a tomar as decisões corretas. Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia. Quantos aqui vão se esforçar para colocar isso aqui em prática? Deixa eu ver, levanta a mão assim. Coloque isso em prática na sua vida. Você vai ver como que as coisas vão mudar em tudo. Em tudo. Vamos estar orando então, Vitor? Vamos lá? Querido Deus e eterno Pai, Deus poderoso e eterno, Deus santo e Deus vivo, terminamos hoje, Senhor, o estudo, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, palavra que eu considero oportuna, palavra que eu considero importante. Eu quero pedir nesse momento, meu Deus, que o Senhor ajude os teus filhos, ajude a tua igreja, ajude, meu Pai, cada um dos teus, para que nós venhamos a colocar em prática esses princípios, para que possamos ser abençoados por Ti mais e mais, para que possamos desfrutar de uma vida cristã plena, abençoada por Ti. Ó Deus, eu Te agradeço. Abençoe todos os que estão aqui, abençoa também aqueles que estão em casa, Senhor. Ó Jesus, eu peço a Tua bênção neste momento. Senhor, fica conosco, nos guarde e nos proteja. Abençoa o Teu povo, encha eles com a palavra, que eles possam sair daqui alimentados pelo poder da palavra e que venham colocar em prática nas suas vidas, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Tome assento, glorificando a Deus. E nós já estaremos aqui dando os avisos, terminando.